Antes da Igreja existir como movimento público, o mundo já estava em tensão. Roma dominava povos, a Grécia moldava ideias e o judaísmo carregava promessas antigas. Foi nesse cruzamento que o cristianismo nasceu, não em um mundo calmo, não em um mundo neutro, mas em um cenário cheio de impérios, filosofias, esperanças, conflitos e perguntas profundas. Para entender o nascimento da Igreja, precisamos olhar primeiro para 3 mundos: Roma, Grécia e Judeia. Comecemos por Roma. Quando Jesus nasceu, Roma era a grande força política do Mediterrâneo. O império controlava regiões, estradas, portos, cidades, exércitos e leis. A Palestina, onde Jesus viveu, estava debaixo desse domínio. Herodes governava como rei cliente de Roma. Mais tarde, Pôncio Pilatos seria o governador romano envolvido na condenação de Jesus. Isso significa que a história de Jesus e dos primeiros cristãos aconteceu dentro de um mundo controlado por Roma. Mas Roma não apenas dominava, Roma conectava. Suas estradas serviam ao exército, ao comércio e aos funcionários do império. Mas com o tempo, essas mesmas estradas também seriam usadas por cristãos, mensageiros, missionários e comunidades que levavam a mensagem de Jesus de cidade em cidade. O sistema criado para manter o império unido acabou ajudando a espalhar uma fé que não nasceu do império. Roma também oferecia leis. Quando cristãos eram acusados, julgados ou perseguidos, muitas vezes era o sistema jurídico romano que definia o que aconteceria. Paulo, por exemplo, usou sua cidadania romana em momentos decisivos. Mas havia um ponto de tensão: o culto imperial. Em muitas cidades, prestar honra religiosa ao imperador era visto como sinal de lealdade política. Para muita gente, isso era apenas uma cerimônia pública. Para os cristãos, era um problema profundo. Porque se Jesus é Senhor, César não pode ocupar o lugar absoluto. Essa tensão acompanharia a Igreja por séculos. Agora vem o segundo mundo, a Grécia. Roma governava, mas a cultura grega ainda respirava por todo o Mediterrâneo Oriental. Desde Alexandre, o Grande, a língua grega havia se espalhado por muitas regiões. E isso foi decisivo. O Novo Testamento foi escrito em grego. Os primeiros textos cristãos circularam em grego. Muitas igrejas usaram o grego antes de usarem o latim. Uma mensagem que precisava atravessar fronteiras precisava de uma língua capaz de atravessar fronteiras. Mas a influência grega não era só linguística. Ela estava na educação, na filosofia, na retórica e na forma de organizar ideias. O mundo grego fazia perguntas antigas. Quem é Deus? O que é a verdade? O que é o ser humano? O que é uma vida boa? Como a alma se relaciona com o corpo? O evangelho não nasceu da filosofia grega, mas ao entrar no mundo greco-romano, precisou dialogar com ela. Por isso, os cristãos dos primeiros séculos precisaram explicar sua fé usando palavras, conceitos e argumentos compreensíveis para aquele mundo. E havia outro detalhe: o mundo greco-romano era profundamente religioso. Templos, cultos cívicos, oráculos, mistérios religiosos, astrologia, magia e busca por proteção espiritual faziam parte da vida comum. As pessoas eram religiosas, mas também viviam cercadas por medo, destino, ritos e incertezas. Nesse cenário, o cristianismo anunciava algo diferente. Não muitos deuses disputando atenção, mas um único Deus. Não um destino cego, mas uma história conduzida. Não uma salvação escondida em rituais secretos, mas a obra pública de Cristo. E então chegamos ao terceiro mundo, o judaísmo. O cristianismo não nasceu primeiro em Roma, também não nasceu primeiro em Atenas. Ele nasceu no mundo judaico. Jesus nasceu judeu. Maria e José eram judeus. Os primeiros discípulos eram judeus. As primeiras escrituras da igreja eram as escrituras de Israel. E as primeiras pregações cristãs diziam que Jesus era o Messias prometido. Sem o mundo judaico, o cristianismo perde o seu solo. No primeiro século, o judaísmo era diverso. Havia fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, judeus da diáspora, sinagogas e diferentes expectativas sobre o futuro de Israel. Muitos esperavam libertação. Alguns pensavam em libertação política contra Roma. Outros aguardavam uma intervenção de Deus no fim dos tempos. O povo carregava memória e esperança. Memória do Êxodo, da aliança, dos profetas, do templo, do exílio.
e esperança de restauração, perdão, renovação e reino de Deus. Quando os primeiros cristãos anunciaram que Jesus ressuscitou, eles não estavam apresentando uma ideia solta. Eles estavam dizendo que as promessas antigas de Israel haviam encontrado seu ponto decisivo em Jesus. Por isso, a igreja primitiva lia as escrituras judaicas como sua própria Bíblia. Por isso, as sinagogas foram pontos importantes nas primeiras viagens missionárias. E por isso, Paulo começava muitas pregações entre judeus e gentios ligados ao ambiente da sinagoga. Agora veja a força desse cenário. Roma forneceu estradas, leis e o mapa do império. A Grécia forneceu uma língua comum e ferramentas de pensamento. O judaísmo forneceu as escrituras, a esperança messiânica e o contexto de Jesus. E a igreja nasceu exatamente no encontro dessas três correntes. Foi uma história improvável. Um homem de uma região dominada, pertencente a um povo desprezado por muitos, executado por crucificação sob autoridade romana. Esse homem se tornou o centro da fé que atravessaria o império. A igreja não começou com palácios, não começou com exércitos, não começou com poder político. Começou com uma mensagem, com testemunhas, com comunidades pequenas, com pessoas convencidas de que Jesus ressuscitou. No próximo episódio, vamos entrar nos primeiros passos dessa comunidade. Jesus, Jerusalém, Tiago, Antioquia, Paulo, Pedro, João. Porque depois de entender o cenário, chegou a hora de ver os primeiros personagens entrando em cena.